Postura cristã. Antes da gente falar dessa postura cristã, acho que é legal a gente entender de onde vem essa postura, por que postura, né? Qual é o objetivo da postura, o que ela nos traz. E aqui eu coloco para vocês primeiro uma definição do que é postura. E a postura ela tem duas vertentes, né? Então, a postura que tem o aspecto físico, que é a forma como o corpo é mantido em diferentes situações, envolve como equilíbrio e alinhamento, né? Então, a postura tem que estar alinhada, não é que tem que estar, eu vou tirar um pouco, tem que estar, é para ser, de preferência que esteja, né? Mas o que a gente percebe nessa foto, eu achei tão bacana, né? A mesma pessoa, inclusive tem um vídeo dela que eu achei super legal, que ela tá assim, aí ela faz o movimento de fazer isso, nossa, parece que ela fica altiva, parece que ela fica maior, né? Cresce, né? Tem a nossa professora. Gente, quem foi que fez aula aqui hoje? Bonitinhos, para quem não sabe. Ah, entendi. Foi um private para você, né, Marisa? A Marisa é ótima. Ela acha que fez ontem e está pago. Então, para quem não sabe, a gente tem agora... Oi? Para a Marisa foi, entendeu? Só para ela, que é especial. E olha que ela nem é arcanjo. Então, é dela, só dela, porque aqui foi bem físico mesmo, é espiritual. É lógico, é claro. Então, assim, para quem tiver aí interesse, acho que tem um trabalho bem bacana que começou hoje, né? É a Lei que está conduzindo, então as meninas depois podem dizer às 6 horas, e é uma atividade, né, que é feita... Acordar o corpo. Acorda mesmo, né, vaporoso. E aqui, ó, então, eu acho que aqui não tem melhor representação de postura do que hoje com essa aula, que é uma forma da gente manter aí o nosso corpo em equilíbrio e em atividade, né? Então, não só o alinhamento, mas também a atividade. E a postura também tem o aspecto comportamental, né? E nesse caso, a postura ela envolve a maneira como uma pessoa se posiciona frente a um problema, um desafio, mas não só frente a um problema, um desafio, frente ao sucesso do outro, frente ao fracasso do outro, frente às suas limitações, frente às limitações do outro, né? Frente a várias impossibilidades ou várias possibilidades. Então, a postura aí toma uma proporção aí muito maior. E aí, o que eu fiz? Para a gente chegar nessa postura cristã, eu acho que é importante a gente entender por onde que essa postura navega, né? Então, primeiro, ela navega pela sociedade de um modo geral. E ela começou lá na Idade Média, né? E ela começou na Idade Média porque entendeu-se que a postura, o corpo, aí um aspecto muito mais físico, garantia melhor longevidade e garantia também melhor resistência, tá? Então, ela começou lá no aspecto físico. Aí, andando um pouquinho mais, já no iluminismo, aí junto com os filósofos, entendeu-se que a postura, ela tinha um aspecto estético e filosófico. Dentro da filosofia, inclusive tem Pitágoras, se não me engano, que fala que o homem é a medida de todas as coisas. E a partir daí, ele entende que a postura que ele adota é a postura da verdade. Além disso, os filósofos também, dentro dessa mesma linha, dentro dessa mesma composição, não só a filosofia, entra a aristocracia e é aí que nasce as regras de etiqueta, né? Como uma medida, então ela sai do aspecto físico, ela já entra num modo mais social de diferenciação. Inclusive, lá na Idade Média também tinha esta mesma proposição. Mesmo que a postura vinha
para atender o físico, mas o físico também da própria edumentária, ou seja, a roupa que eu visto me define, me classifica de uma maneira diferente. Aí no século XIX, no século XX, e tudo isso vai somando, tá? Não é que uma coisa, a Idade Média foi assim, parou, depois... Não, ela vai associando, ela vai aglutinando. Aí no século XIX, no século XX, vieram os aspectos físicos e de saúde. E foi daí que surgiram várias profissões, inclusive, dentre elas, fisioterapia, os personagens. Aí a coisa começou a crescer porque entendia a postura, não só no aspecto comportamental, porque no aspecto comportamental ficou-se muito na etiqueta, no modo, na forma, né? O andar com elegância, foi daí que surgiu as grandes passarelas, as mulheres andando toda curtinha, assim, né? Com aquela carinha assim, blasé, né? Então, assim, foi daí que surgiu essas condições como comportamento e também no aspecto mais de saúde, de estudar realmente o corpo e sua sustentação. Mas também começou-se aí a entender um pouco mais da questão de equilíbrio, o que é isso, como é que funciona. E aí começou a ter, assim, mais século XX, né? Finalzinho século XX, isso fica mais preponderante no século XXI. Estou dizendo de uma forma geral, não estou dizendo que todas as civilizações ou todos os países aderiram ao mesmo momento. Mas o que ficou mais sensível para a gente é esse equilíbrio, essa postura no aspecto equilíbrio em âmbitos mais profundos da gente, enquanto ser humano. Né? Aí vem hinduísmo, aí depois eu vou falar um pouquinho disso. E aí hoje, o que é essa postura? Né? Como que a gente olha a postura hoje no aspecto da sociedade? Claro que tem tudo isso, aspecto físico, filosófico, estético, científico da saúde, mas também tem o comportamento e o social. Postura define pessoas. Postura abre portas. Postura fecha portas. Postura faz com que você consegue coisas que talvez sem determinadas posturas você não conseguiria. E aqui eu vou trazer uma pessoa, não sei se todos conhecem, mas o nome dela é Cíntia Chagas. Cíntia, acho que é Chagas, né? Ela é ótima, ela é muito espirituosa e ela criou um personagem, né? Um personagem oriundo do quê? De várias negativas. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma professora de letras, sua amiga de profissão, e ela foi demitida de mais ou menos umas 10 universidades ou umas 10 instituições de ensino, porque a metodologia dela de preparar os alunos para prestar vestibulares era irreverente e eles estavam acostumados com o modo. E ela não se deu por rogada e ela criou o seu próprio método e isso ela bombou, exponenciou e hoje ela tem uma forma muito espirituosa, muito divertida, ela criou um personagem que é comicamente irritante, comicamente arrogante, mas que ela dá uns recados... Mas a polêmica a gente deixa. Mas a questão é que ela hoje está bombando e ela fala muito sobre postura. E aí eu estava vendo o quanto cresceu de pessoas dando cursos para que você tenha postura. E aí é uma postura, não perante a mesa também, mas profissional, pessoal, para chegar nos lugares, para falar em público. E aí, em uma das reportagens ou de uns cursos que ela estava dando, ela falou isso, que eu achei isso, assim, o máximo de quem nós somos. Se você tiver a postura certa, você exercerá mais poder sobre as pessoas. E aqui eu acho que ela consegue resumir o que significa hoje para a gente postura. Postura hoje para a gente, no aspecto de sociedade, é a gente ter o poder sobre as outras pessoas. Então, no aspecto social é isso. E no exercício religioso, existem posturas, existem formas,
existe um alinhamento, eu trouxe algumas religiões aqui para a gente poder identificar se há essa postura que a gente está falando. Aí eu busquei o islamismo. Aonde está a postura? A postura deles no exercício religioso está na prostração, ou seja, no curvar. O fiel coloca a testa no chão, simbolizando total humildade e submissão de Deus. A Deus, obrigada. A Deus. A minha professora de português está aqui, gente, presta atenção. Não é? E aí o que eu acho bacana é que a sociedade já tem um recorte de poder e a religião já olha a postura num aspecto de obediência. Né? Então, acho que já fica o primeiro recado para a gente. Em que momento que eu vou me servir, como que eu vou me servir, em que dose que eu vou me servir disso. O hinduísmo e budismo, ele tem a postura da meditação. Para alcançar a concentração e equilíbrio mental e a harmonização entre corpo e espírito, sendo uma forma de preparação para o encontro com o divino. Eu coloquei os dois juntos, embora é sabido que eles têm toda uma linha que os diferem, mas na condição da postura eu uni essas duas religiões, tá? E aí o judaísmo. O judaísmo ele tem a posição do orar. Só que o orar, o fiel fica de pé, com os pés juntos, simbolizando respeito diante de Deus. Então, os pés têm que estar bem plantados no chão, que é uma forma de ele se colocar perante a Deus, de uma forma ainda de obediência. E a gente tem o cristianismo, né? E como que a gente usa a nossa postura no exercício da religião, tá? No exercício religioso, a gente faz isso também em momento de oração, e o fiel fica de joelhos, ou com as mãos juntas, ou com as mãos erguidas para o alto, ou dentro dessa posição, né? Tanto essa posição quanto essa posição, de joelhos, ou até mesmo com a cabeça curvada, é uma obediência, uma submissão a Deus. E dessa forma, é receber a graça que Ele está nos dando de forma abundante. Então, no exercício religioso, nós também fazemos essa postura, né? Agora, se eu associo essa postura, que é a postura da sociedade, versus a postura religiosa, a gente consegue chegar nessa postura do Cristo? Essa ficou para mim a reflexão. Porque eu ainda havia... Primeiro, eu não consegui ver Cristo representado na sociedade, né? No que representa a sociedade, a sua postura, exercer poder sobre o outro. Não consegui localizar Cristo ali, naquele exercício. Quando eu olho Cristo na sua postura, eu acho que parte do que eu vejo aqui no exercício religioso, eu vejo que sim. A gente viu em muitos momentos que foi relatado, ele sentado, orando, acredito que com a cabeça curvada, ou muitas vezes olhando para cima para ter aquele contato. Mas eu ainda não consegui ver Cristo na sua totalidade. Eu consegui ver que Cristo ele tem uma postura que reúne tudo isso. E aí tem um pouco a mais. Eu acho que é isso que eu quero hoje dividir. O que eu identifiquei? A postura de Cristo, no exercício do que eu entendi, antes de eu passar disso, é uma postura de ação. É uma postura que eu vou envolver o corpo, a mente, o comportamento, a ação, mas soberanamente o espírito. E aqui, na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, eles trouxeram um texto falando sobre a moral cristã, que aí eu consegui localizar tudo que, para mim, hoje, eu vejo que reflete Jesus no exercício dessa postura. Então, ele diz assim: Jesus para a doutrina
e aí digo para a doutrina espírita, é um espírito que tem uma história diferenciando-se do nível médio da cultura terrena. Foi se fazendo presente através da força de seu exemplo, da intensidade da sua coerência, da inovação e clareza do conhecimento que alcançou. Jesus é o exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Isso, para mim, tomou uma proporção que a sociedade ficou muito pequenininho, que o exercício religioso ele ficou menor, né? E aí eu comecei a entender o seguinte, associado disso tudo, qual é o meu aprendizado somente dentro desse texto? É que talvez, muitas vezes, a gente se curva, a gente coloca as mãos juntas, às vezes a gente recebe tudo isso e busca receber tudo isso, mas a postura que nós devemos ter a partir disso é que Jesus faz isso de forma irretocável. E aí tem uma frase de Clarice Lispector, e que eu achei tão proprietária, e eu vi muito da minha postura enquanto eu, Sandra, aqui nesse mundo. Ela diz assim: sou composta por urgências, minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas, entro nas coisas sem pedir licença. E eu acho que é um pouco de nós mesmos, né? Então eu quero tudo, do tudo eu quero o máximo, do máximo eu quero a plenitude, da plenitude o sublime que há de ter. Tudo só para mim, eu comigo mesmo, primeiro eu, segundo eu, terceiro, se sobrar, eu entrego para quem está do lado. Então, quando eu olho para essa postura maior, essa postura que vem do alto, eu vejo que eu tenho um distanciamento. No momento de pedir, no exercício da religião, é vir aqui no Centro Espírita, assistir a palestra, tomar o passe lindo, divino, maravilhoso. Eu entro nessa postura de buscar a informação, eu entro na postura de receber o máximo que essa espiritualidade vai me dar, mas da porta do Centro Espírita para fora, eu viro o cão chupando manga, literalmente falando, né? Então, assim, parece que a gente não, né? Eu sou arcanjo, esqueci. É só um cadinho, é só um pouquinho. Mas está errado vir aqui? Claro que não, é um começo. Mas talvez aí a gente pode ter uma postura, porque aqui eu entendi que é a força, é o trabalho, é você ser exemplo para alguém. Então, talvez seja um exemplo para você mesmo, né? Então, acho que aqui Cristo vem com essa proposta e fazer dessa postura o exercício dele diário. E aonde que a gente vê a postura de Cristo? Quais são os momentos que a gente vê a força desse trabalho? Humildade e serviço, lavar os pés dos discípulos. Isso que ele fez de lavar os pés dos discípulos, isso só era feito, quem que fazia isso? Os escravos. Então era a posição mais simples que podia ter dentro daquela sociedade. Então ele, para os discípulos que estavam ali, mesmo porque alguns falaram assim, não, eu não quero que você faça isso. E ele, não, eu quero fazer isso. E fez isso com todo o amor que ele tinha e deixou o recado. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Então, nada era gratuitamente. Sempre havia ali um ensinamento. E muitas vezes, nós, representados pelos discípulos, só vimos o ato, só vimos aquele momento estanque e não conseguimos enxergar, muitas vezes, o exercício que está ali. Então, muitas vezes, o ato de humildade é o calar. O ato de humildade é que, mesmo que você não concorde com aquela opinião, é você entender que ele tem a razão dele e você tem a sua. Muitas vezes a gente quer ser o dono da verdade e muitas vezes a gente perde o emprego, perde o amigo,
perde aquele momento tão gostoso em família. Já não houve alguns momentos que tá tudo bem, aí você vai lá, uma pessoa fala uma coisa, você vai lá e pá! Fica aquele silêncio, acabou a noite, né? Então, assim, esses são os pequenos exercícios em que a gente pode começar a pensar em praticar a humildade. E o serviço é se colocar em ação, é se colocar a prestar a serviços para o outro, para qualquer que seja. Achei tão bacana quando eu falei aqui, poxa, a gente está precisando de gente para ajudar na limpeza. Nós conseguimos montar o nosso schedule. Por quê? Porque alguém tomou a decisão de fazer. E é isso, nós somos movidos por nossas pequenas decisões. Deus só vai conseguir ajudar se a gente fizer a nossa parte. Compaixão. Cura os enfermos e acolhimento aos excluídos, dos excluídos. Jesus não apenas curou fisicamente, mas também restaurou a dignidade daquela pessoa que considerava impura. E aqui ele estava dizendo do leproso. Então não é só dar, é dar para essas pessoas esse aspecto de tornar ela fazendo parte daquele grupo. É dizer que ela pode, é empoderar. Hoje, graças a Deus, eu faço um trabalho que eu fico muito feliz com o que eu faço, porque eu digo para essas pessoas que elas podem ser o que elas querem ser. Então, muitas vezes, ai, Sandra, não sei se eu vou conseguir, eu acho que é muito difícil. Não, você pode. Eu vou te ajudar a fazer isso. E é você se predispor e ficar feliz com o sucesso daquele outro que conseguiu. Muitas vezes a gente vê as pessoas que estão dentro de um casulo, né? Eu tenho o caso de uma pessoa que ela está aqui há 20 anos e ela entrou em contato e falou assim, olha, Sandra, eu sou graduada em pedagogia, tenho mestrado dentro dessa área, mas eu acho que aqui eu nunca vou conseguir emprego. Eu falei, minha filha, quem falou para você que você nunca vai conseguir emprego, filha de Deus? Não, Sandra, porque nunca eu vi alguém que tenha a condição de ter feito isso. Então eu vou te mostrar. E é muito legal que quando você olha para aquela pessoa e diz para ela que ela pode, ela entrou na reunião de uma forma, ela saiu de outra, né? Por mais que não dê certo, vamos partir do princípio que não vai dar certo. Só ali, o que ela conquistou ali, ninguém mais vai tirar. E a gente pode se experimentar em viver momentos como esse ou também proporcionar momentos como estes. Obediência à vontade de Deus. Essa oração de Getsemane. Eu chamava de Getsemane. Então, Getsemane. Essa foi a oração crucial. Essa foi a oração aonde ele pedia que Deus que fizesse a vontade dele, porque ele sabia que ele estava num momento muito difícil, que ele saberia que todo o sofrimento que ele iria passar. Mas em nenhum momento ele se rebelou. Em nenhum momento ele bateu o pé dizendo, agora eu não vou, você está sendo injusto, por que eu tenho que passar por isso? Eu não sou seu filho. E aqui ele diz o seguinte, que mesmo sabendo do sofrimento, ele se submeteu totalmente à vontade de Deus. E essa é uma postura que muitas vezes é difícil a gente encontrar em nós. Porque a gente quer muito que as coisas aconteçam de acordo com o que nós queremos. E muitas vezes a gente não sabe que o que a gente quer é tão nocivo, e que às vezes a gente se cega. E aquilo que eu quero é o mais emergente, é o mais urgente, e brigo com Deus, porque Ele não me deu. Aí quando chega lá na frente, em alguns casos, a gente olha para trás e fala, ainda a gente fala assim, que bom que isso aconteceu. Imagina se eu tivesse feito, ainda bem que não foi do jeito que eu queria. Mas em nenhum momento a gente para e fala assim, Deus, obrigada. Mesmo eu não tendo a maturidade de entender aquilo naquele momento, você agiu como um verdadeiro pai. E é isso. Tem uma fala de Chico que eu acho fundamental. Suporta com calma aquilo que você não consegue entender no momento. Se você não consegue entender se Deus é soberanamente bom e justo,
Se aquilo não está sendo bom para você, espera, que você vai entender mais lá na frente. Porque justo, com certeza é. Vou falar uma outra frase. Isso vem de Haroldo, que um amigo dele disse para ele. O Haroldo estava lá conversando, dizendo de uma situação que ele estava sentindo injustiçado, e esse amigo virou e falou assim: Haroldo, eu concordo com você. Há muitas injustiças no mundo. Há muitas injustiças. Mas eu também entendo que não há nenhum injustiçado. Então, nós somos frutos do nosso aprendizado. E tudo que está ao nosso redor é que possa nos proporcionar o quê? Esse mesmo aprendizado. Cada um aprende de uma forma diferente. E como as lições que nós temos que aprender são lições para a alma, para o espírito, as lições são mais profundas. Se na escola a gente já passa por alguns desafios, tá certo? Ai, vai ter prova. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Ai, tem que fazer o projeto. E vamos lá. Então, imagina um exercício para treinar a gente para sermos melhores do que somos hoje. Para sermos imortais, eternos. As nossas lições têm que ser profundas, porque os nossos aprendizados têm que ser maiores. No livro Boa Nova, Humberto de Campos diz assim: a postura do mestre era sempre de acolhimento e nunca de julgamento. Ele sabia que os erros dos homens vinham de suas próprias limitações, e sua missão era guiá-los ao caminho do amor e do perdão. Se a gente entender o nosso tamanho, a gente sai daquela postura de mestre e a gente começa a adotar mais a postura de aprendiz. E quando você está na postura de aprendiz, gente, poxa, estou aprendendo. Então, peraí, você consegue ser leve com você no seu processo de aprendizado e você naturalmente consegue ser leve com as outras pessoas. Por quê? Ver o erro do outro, às vezes é mais fácil do que ver o nosso erro, né? Agora, quando você entende que ele é um aprendiz tanto quanto você pode errar em coisas diferentes, mas está errando tanto quanto. Então, agora, igual criança, eu acho muito legal criança, porque criança vê que um não está fazendo certo, ele vai lá e ajuda, do jeito dele, meio torto, do jeito que ele consegue fazer, mas ele ajuda. Existe menos crítica e mais colaboração. Aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai bestificando um pouco, né? Eu acho que a gente fica meio bestinha. E aí a gente começa a qualificar quem é que eu vou ajudar, por que eu vou ajudar, mas para eu ajudar, eu primeiro preciso ser ajudado. E a gente começa a entrar com alguns conceitos aonde a gente se vê mais naquela posição do mestre. E como nós não somos mestres, nós ficamos perdidos. Então, assim, esse é um exercício que eu tento fazer, não acho que faço ele bem todos os dias, mas é a minha busca de sempre revisitar o meu papel diário, se eu estou querendo ser mais mestre ou mais aprendiz. Em alguns momentos eu quero ser mestre, eu faço menos, quase nada para você, tá? Falta muito arroz e feijão ainda aí. E assim a gente vai caminhando, porque o aprendiz aceita e recebe a lição. O mestre não, questiona, porque na visão do mestre, quando é mestre, ele dá a missão, né, gente? Quem é mestre de verdade, ele dá a missão, né? E ele aceita de tão completa entrega como é Jesus, que não tem nem questionamento. Então, é isso que a gente precisa entender. Quais são as nossas pequenas missões? Aonde que, de fato, a gente consegue ser um pouquinho mais mestre. Mas quando eu executar esse papel, eu estou sendo muito fiel à missão que está sendo dada. Esse é o exercício. Essa é a grande sacada. Postura do Cristo continuando. Perdão e paciência. Traição de Judas e a crucificação. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Traição de Judas. Lá, crucificado, quando soube que Judas tinha cometido suicídio, qual foi a postura de Jesus? Isso mesmo. Você viu? A batata assou para o teu lado. E quando eu chegar lá, a gente vai se ver. Não foi assim. A partir do momento que ele soube, ele pediu que fosse socorrer. Ele pediu que ele tivesse toda a assistência possível.
E na crucificação, em nenhum momento, ele amaldiçoou todos nós. Por quê? Porque ele sabe que nós somos aprendizes. Tem uma coisa que a Lina fala, que eu acho tão bonitinho, que ela fala assim, eu acho que Deus, em alguns momentos, quando a gente fica batendo o pé, ele deve olhar para a gente e falar assim, fofinho, nenê, fica aí, depois a gente fala. E eu acho que é isso mesmo, né? Não é? Ai, não, não quero assim. Bebezinho, fica aí. E é isso, né? Eu acho que Jesus também nos via dessa forma, dessa maneira, vê o quanto que a gente é tão pueril nesse exercício da vida. No exercício da vida, eu tenho certeza que nós somos ainda muito pequenos. Respeito e amor pelas pessoas. Mulher adúltera. Em que momento ele foi o primeiro a tirar a pedra? E aí que eu acho a genialidade. Ele não atirou nem a pedra nela e nem naqueles que queriam atirar pedra nela. Ele só fez uma pergunta. E essa pergunta não era para aqueles personagens que estavam ali, e sim para aqueles espíritos. Então, essa autoridade de fazer uma pergunta para calar na alma, para chegar até a alma, para fazer com que aquela multidão simplesmente deixasse as suas pedras. Eu tenho a certeza que se eu estivesse lá, mesmo na condição de arcanjo, fazendo as mesmas perguntas, eu tenho certeza que todo mundo ia ter tacado a pedra em mim e nela, né? Então, essa autoridade em saber fazer as perguntas, como chegar, como te tocar, e sem se alterar, né? Essa é uma virtude que Jesus tem e teve aqui, de ser muito impassível diante das loucuras, dos devarios que nós possamos ter. Em nenhum momento ele alterava a voz, em nenhum momento ele se sentia ofendido. Ensinar com autoridade e paciência. E o Sermão da Montanha é isso, né? O quanto que ele, por meio desse sermão, ele foi capaz de nos dar tanto ensinamentos. E estes ensinamentos partindo de quem? Que isso eu acho ótimo. O verdadeiro comunicador é aquele que consegue se comunicar de forma que o outro entenda perfeitamente, e não com palavras eloquentes, lindas, divinas, maravilhosas. E ele sempre partia daquele público para poder chegar àquela informação. Por mais que ele tivesse, sei lá, um manancial de repertório ali para conversar com vários tipos de classes, vamos dizer assim, de hierarquias. Mas ele queria falar de uma maneira que fosse especial para cada uma dessas pessoas. É o cuidado com o outro. Quantos momentos da nossa vida a gente se dedica de maneira integral para cuidar do outro, para que o outro entenda o que eu estou querendo falar, para que o outro entenda o que eu estou sentindo. Eu me vejo muito assim, por exemplo, quando aquele meu marido, o De Moraes, ele faz alguma coisa que eu não gosto, eu nem falo. Aí eu fico fazendo aquela cara. E aí ele já falou assim, Sandra, eu vou te pedir um favor, você tem todo o direito de ficar bem chateado comigo, mas eu não entendo a cara que você faz, entendeu? Então você precisa ser clara, porque uma hora eu acho que você está brincando, aí eu vejo que você não está. Como é que é isso? E aí eu achei tão bonitinho, ele falou assim, me ajuda, tá? Me ajuda eu identificar. E é isso, muitas vezes a gente não é claro na nossa comunicação, não é claro naquilo que a gente quer, de fato, mostrar para o outro, né? E o que a gente quer mostrar para o outro? Que, de repente, pode estar até refletido em nós, né? Eu sou moleca por natureza, então, às vezes, eu faço só de mentirinha para ver se ele vai ficar chateadinho, né? Ele nem pode ouvir essa palestra hoje. Então, que eu entendo o seguinte, mais do que tudo que a gente identifica como um exercício de postura, o que Cristo nos traz é uma postura espiritual. Que papel que eu estou fazendo aqui? É ter consciência da minha imortalidade.
E quando a gente tem a consciência da nossa imortalidade, a gente tem consciência de que aqui é uma passagem, é uma lição que eu preciso aprender, a nossa postura, ela se torna diferente. Porque a gente não está tão focado no aqui e agora. A gente deixa um pouquinho o trecho da Clarice Lispector, né? Que a gente é composta de urgências. Porque para a gente ser à luz do que é Jesus, não precisamos ter urgência, precisamos ter qualidade, precisamos ter consistência, porque ele fala exatamente aqui, ele é coerente, a força do seu exemplo. Quais são os exemplos que hoje eu consigo demonstrar para aqueles que estão ao meu lado como uma postura correta que deve ser seguida? Acredito que de nós aqui, muitos de nós temos muitas atitudes com boas posturas, mas também temos a nossa sombra. Como que a gente cuida dela? Como que a gente acolhe? Como que a gente mostra para o outro que a gente está acolhendo a nossa sombra? É uma forma de postura também. Ele é o exemplo para a nossa postura espiritual, no esforço do trabalho e do serviço ao próximo. Ele passou pelo mundo curando, amando e perdoando. Nossa maior lição é seguir seus passos. Quem falou isso foi André Luiz no livro Nosso Lar. Olha só, curando, amando e perdoando. E todos nós temos essa mesma condição de curar, de amar e de perdoar. E acho que esse exercício, eu acho que a gente consegue fazer conosco primeiro. Eu sempre olho para essa doutrina e uma das coisas que mais ela me ensinou é de que nós somos o paciente, mas também o médico. Para que a gente tenha o processo de cura, tem que partir primeiro pelo nosso querer. Exemplos disso, assim, a flu é excelente e vai te dar um bálsamo, mas se você não estiver conectado à flu, ela não vai conseguir ser eficiente. Então, às vezes, o que nós pensamos, a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é que vai gerar a cura de nós mesmos. E às vezes a gente acha que quem vai nos curar é o outro, quem vai nos curar é os nossos consumismos, quem vai nos curar é a bolsa Michael Kors, que seja. E não. Ali é só uma forma de você não fazer o que é de sua responsabilidade. É entregar para o outro algo que o outro não consegue de fato fazer. Quem tem que fazer somos nós. Eu sempre falo para minha filha, quem é a primeira pessoa que tem que cuidar de você, ela já sabe, é ela mesma. Você tem que ser a primeira pessoa a cuidar de você. Porque se você não conseguir cuidar de você, você não vai conseguir entender o exercício de cuidar do outro. E isso serve por amar e o perdoar. Ah, é fácil? Ah, vou ali perdoar e já volto. Não. Mas é uma construção. É um caminho. Se a gente conseguir dar um passo, Deus vai dar o chão para a gente. Mas a questão é a gente querer dar esse passo. Com muita coragem. Porque não é fácil. Mas é possível. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração. Isso foi no livro Fonte Viva, Firmeza e Constância, que eu achei lindo isso. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços, no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de teu reino em toda a terra. Firmeza e constância. Pegue um pratinho para equilibrar e busque equilibrar ele de forma constante. Não precisa pegar 18 pratos. Pegue um, dê conta de um. E à medida que você vai exercitando isso, você vai ver que foi possível. Aí você passa para o segundo. É dessa forma, e às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E para a gente finalizar, eu encontrei em um lugar muito especial um poema.
e que eu achei muito bonito esse poema. E eu vou ler esse poema para vocês. Chama Postura de Luz. Na estrada da longa vida, caminho feito de aprendizado e dor, há quem desista ao tropeço, há quem transforme em amor. A postura é nossa escolha, entre revolta ou perdão. Se acolhemos cada queda, faz-se forte o coração. A vida não é castigo, nem sorte ao acaso jogada. É lição que o tempo ensina, com fé e disposição para a caminhada. Não há peso que resista ao olhar cheio de luz. Quem carrega a fé no peito, traz nos passos o Jesus. A postura de quem sabe que sofrer não é o final. Vê no pranto uma semente de vitória imortal. Sabe quem foi que compôs? O ChatGPT. Se o ChatGPT conseguiu fazer esse poema, o ChatGPT, imagina o que a gente não pode fazer com a gente. Tá certo? Então, assim, ó, se a gente consegue fazer que essa tecnologia consegue alcançar o entendimento de uma postura de luz, a dirá a gente. Obrigada, gente.